Ministério Público Federal, termo de declaração número 19. No dia 10 de maio de 2017, às 10 horas e 40 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, portaria PGR-MPF número 193 de 7 de março de 2017, compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrasópolis, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral 2020-025 SSPPR, inscrito no cadastro de pessoa física sob número 335 903 119 91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045020, acompanhado por seu advogado Délio Lins e Silva Júnior, inscrito na OAB-DF número 16649, no interesse e com fundamento na notícia de fato número 10000010999 2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 19. Esquema de empréstimos perante o BIC Banco e Pequenas Centrais Hidrelétricas, PCHs, e empresa do NAX. Que nos anos de 2005 e 2006, o secretário da Cinfra, secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, no governo Blairo Maggi, era Luiz Antônio Pagô, que Pagô era um secretário muito dinâmico, vez que ele geria a Cinfra com muita autonomia, tendo em vista a confiança que Pagô tinha com o governador na época dos fatos, Blairo Maggi. Que a relação de confiança existente entre Blairo e Pagô é antiga, tendo em vista que antes de ser secretário da Cinfra do governo Blairo Maggi, Luiz Antônio Pagô já trabalhava nas empresas da família Maggi, tendo conhecimento, o declarante que Pagô começou a trabalhar com o pai de Blairo Maggi, André Antônio Maggi, continuando com Blairo Maggi nas empresas até assumir a Cinfra, a convite desse Blairo, que no ano de 2006, como já dito anteriormente, Pagô estava à frente da Cinfra no estado de Mato Grosso, tendo ele, Pagô, realizado muitas obras no estado, principalmente de pavimentações, recuperações de rodovias e pontes no interior, sendo que algumas dessas obras foram executadas sem o processo licitatório devido, que entre o final do ano de 2005 e começo do ano de 2006, havia muita dívida do estado de Mato Grosso em face das construtoras que executavam as obras perante a Cinfra. Esse valor, que superava 130 milhões de reais, e o estado não possuía as receitas orçamentárias necessárias para quitar tal dívida. Que tais informações o declarante tomou conhecimento desde a época que era deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e confirmou a existência da dívida no início de 2007, em razão de ocupar o cargo de vice-governador do estado de Mato Grosso. Que, diante da existência dessa dívida vultuosa da Cinfra perante as construtoras, Pagô levou o problema até o então governador do estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, que diante da autonomia que Pagô tinha dentro da Cinfra, Blairo Maggi somente tomou conhecimento da dívida da Cinfra depois que
ela atingiu um montante vultuoso e se tornou um problema que Pagô não poderia resolver sozinho, pois precisaria de dinheiro e orçamento, que Blairo Maggi, ao tomar conhecimento, ficou muito nervoso e com raiva e determinou que Pagô procurasse Éder de Moraes, que na época estava na MT Fomento, pois Blairo Maggi dizia que Éder havia trabalhado no sistema financeiro por muitos anos e que com a experiência de Éder poderia encontrar a solução para resolver o problema dessas dívidas do Estado em face das construtoras, que foi realizada uma reunião entre Éder Moraes, Pagô, Valdir Teis, secretário de Fazenda do governo Blairo Maggi, e Blairo Maggi, sendo que nessa reunião foi exposto para Éder Moraes o problema das dívidas existentes, que Éder Moraes nessa reunião expôs a todos que está através de uma engenharia financeira de empréstimos com bancos poderia resolver este problema, sendo que com os empréstimos contraídos pelas construtoras em face das instituições financeiras, conseguiriam pagar parte das dívidas, cabendo ao Estado garantir as operações. Cabendo ao Estado garantir as operações financeiras mediante a emissão de documentos que comprovassem os créditos que as construtoras mantinham com o Estado. Que Éder Moraes disse que na elaboração do orçamento financeiro seguinte, dos orçamentos financeiros seguintes do Estado de Mato Grosso, destinariam mais recurso para a cifra no intuito de liquidar as dívidas do Estado de Mato Grosso em face das construtoras e dessas em face das instituições financeiras. Que a reunião foi concluída tendo Blairo Maggi concordado com a ideia de Éder Moraes, tendo Blairo determinado a Éder que executasse o plano traçado na reunião, que Éder de Moraes iniciou os contatos com as instituições financeiras, sabendo o declarante que ele contatou os bancos BIC Banco, Daicoval, BMG, Banco Rural, dentre outros, que o declarante tem ciência de que alguns representantes dos bancos vieram até o Estado de Mato Grosso, sendo que Blairo Maggi teria se reunido com os presidentes dos bancos e dado carta branca para que Éder Moraes falasse e agisse em seu nome Blairo. Que o declarante sabe que Blairo Maggi, juntamente com Éder de Moraes, teriam se reunido com o então presidente do BIC Banco, José Bezerra de Menezes, o Binho, que nessas tratativas foram combinados os financiamentos que as construtoras necessitavam perante as instituições financeiras, que o Estado de Mato Grosso garantiria o adimplemento das obrigações contraídas pelas construtoras através de documentos que comprovassem o crédito das construtoras perante o governo do Estado de Mato Grosso. Que o declarante tem certeza de que os bancos BIC Banco, Daicoval e BMG operaram nesse sistema. No entanto, o que mais operou foi o BIC Banco, tendo em vista que Éder Moraes já havia trabalhado em tal instituição financeira, se recordando ainda o declarante de que em uma conversa mantida com Éder Moraes, esse Éder lhe confidenciou que recebia comissão dos bancos por essas operações realizadas com os bancos e avalizadas pelo Estado de Mato Grosso. Que inicialmente tal sistema visava pagar as construtoras, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso não tinha como pagá-las tempestivamente no ano de 2005,
que, no entanto, Éder Moraes, com o conhecimento dos secretários da Sinfra, Luiz Antônio Pagô e Vilceu Marchetti, falecido, e ciência e aval de Blairo Maggi, começou a se utilizar de tal sistemática sempre que necessitava de recursos para a quitação de compromissos assumidos pelo governo Blairo Maggi. Sendo coordenado por Éder Moraes, que o declarante sabe que tal sistemática foi utilizado para pagar Júnior Mendonça, entre outros credores, que nesse esquema o Estado começou a emitir ofícios garantindo o pagamento das operações feitas pelas construtoras perante os bancos. Que o declarante tem ciência que os secretários emitiam ofícios garantindo as operações e respectivos pagamentos das construtoras perante o BIC Banco. Que, algumas ocasiões, os ofícios retratavam realmente de créditos e medições de obras legítimas que as construtoras tinham com o Estado. No entanto, em outras ocasiões, os ofícios falsamente atestavam medições existentes e obras não realizadas pelas construtoras perante o BIC Banco, com o único objetivo de levantar os valores necessários para os pagamentos das dívidas do governo Blairo Maggi. Que tal esquema se iniciou no ano de 2006 e findou-se no ano de 2011. Que, sobre os ofícios garantidores dos pagamentos das construtoras perante o BIC Banco, o declarante soube, por meio de Éder Moraes, que tais garantias eram assinadas pelos secretários das Sinfras e recordando o declarante das assinaturas desses documentos de Luiz Antônio Pagô, secretário da Sinfra, e de 2003 a 2007, e Vilceu Francisco Marchetti, secretário da Sinfra de 2007 a 2010, que o declarante tem conhecimento de que os secretários da Fazenda, na época dos fatos, Valdir Teis, 2003 a 2008, Luiz Antônio Pagô, secretário da Sinfra, e Éder Moraes e o governador Blairo Maggi tinham ciência dos fatos. Inclusive, alguns ofícios garantidores das dívidas perante o banco não correspondiam com a realidade dos fatos. Eram usados para pagar dívidas de governo. Que o declarante sabe que tal sistema não foi utilizado apenas para a construtora, sabendo o declarante que empresas de outros ramos também que foram atestadas pelo governo do estado de Mato Grosso para angariar valores para pagamento de despesas tais como a Hortolã Assessoria e Negócios Limitada e empresas do ramo de comunicação, que o BIC Banco tinha uma garantia verbal oriunda de Blairo Maggi, no sentido de que todas as operações levadas por Éder de Moraes, com o ofício da secretaria respectiva, deveria ser realizado o empréstimo, e que o BIC Banco não checava com o governo a veracidade das informações contidas no ofício, e que já no ano de 2010, mais precisamente os meses de fevereiro a março, o declarante conversou com Blairo Maggi, sendo que nessa oportunidade, Blairo confidenciou o declarante a vontade de se candidatar ao Senado, que, entretanto, Blairo Maggi deixou claro ao declarante que somente deixaria o governo para concorrer ao Senado e apoiar o declarante na campanha de 2010 para o governo do estado de Mato Grosso, se o declarante assumisse o compromisso com ele, Blairo, ser eleito de quitar as dívidas políticas existentes em seu governo, criada por Éder de Moraes, dentre elas a dívida com o BIC Banco, que nessa época estava em torno de 30 milhões de reais, e que o declarante nesse momento pactuou com Blairo Maggi que assumiria as dívidas em troca do apoio político, que ao assumir o governo no dia 1º de abril de 2010,
o declarante começou a se inteirar dos detalhes destas operações, como já citada anteriormente, sendo que os detalhes lhe foram repassados por Éder de Moraes, que, no governo do declarante, assumiu a Casa Civil, bem como pelos representantes do BIC Banco. Neivan Carlos de Lima era, na época dos fatos, diretor da região centro-oeste do banco, e Luiz Carlos Cusiol, gerente do BIC Banco no estado de Mato Grosso, que também tomou conhecimento dos fatos através dos representantes das construtoras envolvidas no esquema de empréstimos, que o declarante se recorda que eram as seguintes empresas: Construtora Constil e Todeschini, através de seu proprietário João Carlos Simoni, Construtora Trimec, através de seu proprietário Vanderlei Faquete Torres, Construtora EBC, através de seu proprietário José Irineu Fiacadori, e outras, que o declarante, embora saiba os detalhes das operações, tem conhecimento que, além das construtoras e empresas de comunicação, também tomaram empréstimos perante o BIC Banco a empresa São Tadeu Energética, uma empresa do Cidinho, José Aparecido dos Santos, e as empresas envolvidas no caso dos maquinários, que o declarante ficou sabendo através dessas conversas com os secretários, proprietários das construtoras e representantes do BIC Banco, que havia muita pressão do BIC Banco para que o débito aproximado de 30 milhões de reais deixado no governo Blairo Maggi fosse adimplido, e que a partir desse momento o declarante começou a encontrar uma forma de quitá-lo, sendo que a partir do ano de 2011 o declarante e Éder Moraes começaram a reunir com o presidente do BIC Banco, José Bezerra de Menezes, o Binho, e Neivan Carlos de Lima, então diretor regional do Centro-Oeste do BIC Banco. Sendo que tais conversas, os representantes do BIC Banco eram categóricos, no sentido de que se o débito não fossem adimplido, executariam as construtoras e que fariam as comunicações das operações suspeitas em face do COAF, que o declarante se recorda de ter se reunido com o presidente do BIC Banco, José Bezerra de Menezes, por pelo menos 2 oportunidades e várias outras vezes com Neivan Carlos de Lima, para tratar da dívida das construtoras, cujos empréstimos somente foram concedidos com o aval do governo de Mato Grosso, que o declarante ouviu tanto de José Bezerra de Menezes, como também de Neivan Carlos de Lima, que Blairo Maggi teria dado o aval do governo aos empréstimos operacionalizados por Éder de Moraes em face do BIC Banco, tendo inclusive Blairo Maggi assumido o compromisso de honrar tais pagamentos perante o BIC Banco, que o declarante sabe que foi parte dos débitos deixados por algumas construtoras que deram origem a esse débito no valor de 30 milhões de reais deixado por Blairo Maggi, para que o declarante quitasse, que o declarante acredita que nesse montante esteja também embutido eventual empréstimo tomado por Vanderlei Faquete Torres da Trimec no ano de 2010, e que essa dívida de 30 milhões de reais é referente aos empréstimos que foram garantidos com os ofícios do Estado, sem lastro, isto é, sem que tais empresas de fato tivessem contratos com o Estado que embasasse tal operação financeira.
que o declarante esclarece que a importância de 30 milhões de reais refere-se ao montante principal emprestado mais os juros, correção, mais os juros, demora, correção, multa e eventuais custos bancários que incidiram nas diversas operações dos empréstimos até a sua quitação. Que o declarante tem ciência de que Blairo Maggi, como também o próprio declarante, acabaram assumindo essa dívida das construtoras perante o BIC Banco em razão de ficarem com receio do que os empresários denunciassem as irregularidades cometidas perante a Justiça, no caso de serem executados pelo BIC Banco, motivo pelo qual resolveram quitar tal débito, que em meio tais cobranças exercidas pelo BIC Banco, somado ao fato de que as empresas que tomaram empréstimo sem lastro ficavam rolando a dívida por meio de aditamentos, já que o compromisso de pagamento era do Estado, o declarante resolveu conversar com Vanderlei Faquete Torres, da construtora Trimec, e que a Trimec era uma das empresas que tinham débitos com o BIC Banco em razão de ofícios inverídicos do Estado de Mato Grosso garantindo o débito, que nessa conversa o declarante insistiu para que Vanderlei assumisse as dívidas das demais construtoras, bem como o declarante frisou para Vanderlei que se contraísse uma forma de quitar o débito, bem como o declarante frisou para Vanderlei que encontraria uma forma de quitar o débito, e que Vanderlei resistiu em aceitar a proposta apresentada pelo declarante, sendo que após muita insistência, até mesmo porque Vanderlei é amigo do declarante, Vanderlei acabou concordando com a proposta, que desta forma o declarante foi até São Paulo, na sede do BIC Banco, tendo participado de uma reunião com Éder de Moraes Neivan e o então presidente do BIC Banco, José de Bezerras de Menezes, que nessa conversa foi ajustado que a empresa Trimec assumiria a dívida de todas as construtoras, tendo o declarante dito que ainda teria anos no governo do Estado e que pagaria essa dívida. Tendo os representantes do BIC Banco concordado com a proposta, que a solução encontrada para quitar o débito perante o BIC Banco foi do próprio declarante, que a dívida foi consolidada e Vanderlei da Trimec tomou o empréstimo, não sabendo dizer quanto mais no valor suficiente para pagar os empréstimos concedidos às construtoras já citadas, que com os pagamentos dos empréstimos das construtoras, concentrou-se a dívida aproximadamente em 30 milhões de reais, somente na empresa Trimec, que a partir desse empréstimo tomado por Vanderlei da Trimec, o declarante precisou encontrar uma maneira de quitar a dívida aproximada de 30 milhões de reais, que o declarante, por volta do ano de 2011, o declarante se recorda que foi procurado de forma insistente pelo senhor José Geraldo Nonino, que era representante de um grupo de empresas do setor de hidrelétricas, sendo que tal grupo se chamava Juruena, sendo uma empresa composta por algumas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, situadas no rio Juruena, nos municípios de Sapezal e Campos de Julho, que José Nonino dizia ao declarante que representava o grupo acima citado e que eles tinham um crédito de ICMS em razão de importação de maquinários, que tal crédito estava estimado em torno de 70 milhões de reais,
e que José Nonino insistia para que o declarante reconhecesse esses créditos do Grupo Juruena. Que o declarante se recorda que em uma dessas conversas com José Nonino estava presente também Carlos Avalone, sendo que Carlos Avalone e seu irmão Marcelo Avalone eram sócios de uma dessas PCHs, que logo no início do mandato do governador, logo no início do mandato de governador do declarante, José Nonino e Carlos Avalone vinham procurando o declarante e tinha interesse que o Estado reconhecesse o crédito tributário decorrente de tributação de ICMS incidente sobre os equipamentos importados que foram empregados na construção das PCHs. Que o empresário José Nonino foi quem levou ao declarante a notícia de que ele teria o direito a esses créditos e que essas precisavam ser reconhecidos pelo Estado. Que José Nonino se apresentava como representante das PCHs que compunham o Grupo Juruena, que o declarante se recorda, salvo engano, durante o governo do declarante somente foi reconhecido o crédito tributário apenas para as PCHs do Grupo Juruena, pois o declarante não se recorda de outro grupo ter sido beneficiado da medida. Que próximo à inauguração das PCHs do Grupo Juruena, José Geraldo Nonino convidou o declarante para conhecer o local. Que, nesse período, José Geraldo Nonino pediu auxílio ao declarante para ajudar na articulação política com os prefeitos e com os demais proprietários das áreas que seriam alagadas, pois tem prioridade quem tem a prioridade das áreas que seriam alagadas. Que próximo à data da inauguração da PCH do Grupo Juruena, o declarante levou a convite do empresário José Nonino, dois prefeitos dos municípios da região do Rio Garça, onde o declarante, juntamente com José Geraldo Nonino, estavam fazendo estudos de potencial hidrelétrico, pois tinha a intenção de ali instalar PCHs, que a intenção da visita dos prefeitos nesse local era mostrar aos prefeitos os benefícios para a cidade, o potencial de geração de emprego e, com isso, os prefeitos ajudariam no convencimento dos proprietários das regiões que seriam alagadas com as instalações das futuras PCHs a darem prioridade ao grupo. Que após grande insistência de José Nonino, o declarante foi direto com ele e perguntou a José Nonino se ele poderia auxiliá-lo no pagamento de uma dívida perante o BIC Banco, no valor aproximado de 30 milhões de reais, no caso do Estado de Mato Grosso reconhecer os créditos tributários por ele pleiteados. Tendo José Nonino ficado de conversar com os demais gestores do Grupo Juruena e dar uma resposta posteriormente, que passado alguns dias, José Nonino retornou ao gabinete do declarante, tendo concordado com o retorno no caso do reconhecimento dos créditos tributários pelo Estado de Mato Grosso, que, com a aquiescência de José Nonino, o declarante conversou com o secretário de Fazenda na época dos fatos, Edmilson José dos Santos, tendo determinado ao secretário da Cefaz que fizesse um levantamento acerca da existência de eventuais créditos tributários do Grupo Juruena e, em sendo confirmado a existência dos créditos, que fossem reconhecidos pelo Estado de Mato Grosso.
e que, posteriormente, o declarante obteve a resposta da secretaria que o crédito estaria estimado em torno de 73 milhões de reais, que, com o levantamento efetuado pela Cefaz, o declarante agendou uma reunião com José Nonino e Vanderlei Torres, proprietário da Trimec, visando definir como o retorno seria executado, bem como a forma que tais valores seriam destinados para a quitação da dívida perante o Big Banco. Que nessa conversa ficou definido que o retorno seria executado em 24 parcelas no valor aproximado de R$1.300.000 cada, e que o declarante se recorda de ter ouvido José Nonino dizer que Carlos Avalone e o seu irmão Marcelo Avalone tinham ciência dos fatos narrados, que José Nonino citou que a rede SEMAT poderia adquirir tais créditos para compensá-los, tendo em vista que ele